vocês? Espero que sim. Então, meta nova, conteúdo novo, personagem novo, né? Então, toda vez que a gente começa uma meta, eu trago um personagem para vocês e essa semana é a vez do Jack Sparrow. Espero que vocês gostem. Gostem do meu chapéu também, não tá igual dele, né? Mas eu espero aí que vocês gostem da nossa aula. Pessoal, conteúdo novo, tá? Não quero que vocês se desesperem, como o Jack Sparrow está fazendo ali do cantinho, nem fugir, como aqui embaixo, ó, no outro GIF que eu deixei pra vocês aqui. Pessoal, só me justificando por que eu vou começar pelo capítulo 5, tá? O capítulo 4 vai falar sobre geometria e o capítulo 6 também. Então, só para a gente não ficar tendo que começa a geometria, daí vê o capítulo 5, vai pro próximo capítulo de novo, 6, que é geometria, enfim, tá? Só pra gente não ter essa quebra na sequência. Então, eu vou começar pelo capítulo 5 primeiro, depois nós retornamos aí pro capítulo 4, ok? Então, nesse nosso conteúdo agora, nós falaremos sobre números positivos e negativos, tá? Eu preparei para vocês um resuminho. Esse resuminho depois eu vou pedir para vocês colocarem ele no caderno, mas ele vai ser disponibilizado o arquivo para vocês poderem copiar os exemplos no caderno, tá? Vou disponibilizar lá na Iônica para vocês. É o mesmo assunto, mesma coisa que eu vou falar aqui na videoaula, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Então, para a gente começar falando um pouquinho, né, eu vou dizer aí para vocês que na matemática existem basicamente dois tipos aí de números. Até o momento vocês só trabalharam com números positivos, tá? Agora nós começaremos os números negativos. Os positivos, como vocês já sabem, tem o sinalzinho de mais na frente ou não tem nenhum sinal, tá? Se não tiver nenhum sinal, ele é positivo. Exemplo aqui, você pode escrever mais 5 ou somente 5, tá? São números positivos. Os números negativos, eles são representados por um sinal de menos na frente, tá? Exemplo, menos 4, que é um número negativo, tá? Como que a gente representa, então, lá na retinha numérica, até o momento, o que a gente estava fazendo? 0 para a direita os números positivos e agora para a esquerda nós colocaremos os negativos, tá? Menos 1, menos 2, menos 3, certo? Para comparar, como que a gente faz para comparar os números, né? Positivos com negativos? Os mesmos símbolos que vocês utilizavam, o de maior e a comparação para fazer com o menor, tá? Maior e menor. Exemplo, 5 é maior que 4, 3 é menor que 7, 8 é maior que menos 3, tá? Por quê? O número positivo sempre vai ser maior que o negativo, tá? Pensa que no negativo você tá cada vez mais indo para a esquerda do zero. Tudo que você tiver indo para a esquerda do teu zero, você está diminuindo cada vez mais, ok? Vamos lá, então. Importante, gente, quanto maior um número negativo, menor valor ele terá, tá? Cuidado com isso aqui, ó. Por que menos 75 é menor que menos 36? Lembra da nossa retinha numérica que eu coloquei aqui? Eu tinha o zero no meio para a esquerda. Quanto mais eu vou para a esquerda, mais eu me afasto aqui, né, do zero, que é a minha referência, menor o meu número vai ser. Ah, mas nos positivos você também não se afasta? Me afasto, mas eu me afasto pela direita, tá? Então, o que acontece com esse menos 75 e menos 36? Quando você vai representar, você colocou o menos 36. Para você chegar no menos 75, olha quanto que você tem que andar. Menos 36, menos 37, menos 38, tal, e vai até o menos 75. Olha o tanto que você tem que ir para a esquerda, tá?
E aqui, menos 21 é maior que menos 52. Por quê? Porque você começa lá, vai representar na reta numérica 0, menos 1, menos 2, aí você vai passar pelo menos 21, vai passar pelo menos 30, menos 40, aí menos 50 e vai chegar no menos 52. Se você fizer essa representação na reta numérica, você vai ver que o menos 21, né, ele está mais próximo aqui do lado positivo do que o menos 52. Menos 52 está lá, quase na beirinha lá da minha reta, tá? Então, só tomar cuidado quando for comparar número negativo com número positivo. E também aqui nesse caso, negativos com negativos, tá? Principalmente, né? E agora, o que eu vou falar para vocês? Aonde que a gente aplica, né? Que tipo de probleminha que a gente vai resolver. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, tá? De palavrinhas que aparecem bastante. Receita, gasto e saldo. Dizemos que receita é aquele valor que uma empresa recebe de um cliente. Ela é representada por números positivos, tá? Pensa que é dinheiro que você recebe. Dizemos que gasto é aquele valor que uma empresa tem como despesa. Ela é representada por números negativos. Então, pensa assim, você tinha 10 reais. Esse valor que você tinha, tá? Essa nota de dinheiro que você tinha é o valor positivo. Você foi lá e gastou 5. O quanto que você gastou, esses 5, é que representa um número negativo, tá? E o saldo, o que é o saldo? É a diferença, o quanto sobrou. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês do 10 reais, 10 menos 5 sobra 5. Então, meu saldo seria de 5 reais, tá? O saldo pode ser representado por números positivos ou negativos. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei para vocês, foi positivo porque me sobrou. Se eu tivesse gastado tudo, seria 0. Mas e se tivesse faltado dinheiro para mim? Se tivesse faltado dinheiro para mim, eu estaria devendo, tá? Esse dever representa um número negativo, ok? Vamos lá, então, adiante. Vou dar um exemplo para vocês. Uma empresa recebeu R$ 1.000 de um cliente e teve despesas com material de escritório de R$ 560. Qual o saldo que essa empresa apresentou no dia? Então, o que a gente faz primeiro? Pega os dados. O que é a receita? Quanto a empresa recebeu? Ela recebeu R$ 1.000 e gastou 560. Eu quero saber quanto ficou, tá? O que você faz? Receita menos gasto, tá? Então, é 1.000 menos 560, que é 440. Por que é saldo positivo? Porque sobrou. Eu ainda tenho dinheiro, ok? Mais utilidades, aonde que a gente vai encontrar número positivo, a gente já trabalhou bastante, mas principalmente os negativos, né? Em temperatura, usamos números positivos e negativos para marcar a temperatura. Se a temperatura estiver em 20 graus acima de zero, podemos representá-la por mais 20. Se marcar 10 graus abaixo de zero, essa temperatura é representada por menos 10, 10 negativo. Conta bancária, né? É comum a expressão saldo negativo. Quando retiramos débito, tá? Quando você retira, quando você gasta, você está debitando. Um valor superior ao nosso crédito em uma conta bancária, passamos a ter saldo negativo, tá? Vamos dizer que você tinha R$ 200, mas você foi passar o teu cartão lá numa compra e a tua compra era R$ 300. Aí o que acontece? O que o banco faz? Ele passa a tua compra, só que o que acontece? Como era 300 e você só tinha 200, você ficou devendo 100 para o banco. Então, quando você for tirar um extrato do teu banco, que é você olhar o quanto que sobrou, você vai perceber que lá vai estar menos 100, né? O que significa isso? Que você está devendo R$ 100 para o banco, certo? Que mais? Nível de altitude. Quando estamos acima do nível do mar, estamos em uma elevação, altitude positiva. Quando estamos abaixo do nível do mar, estamos numa depressão, altitude negativa. Esse aqui vou dar um exemplo, quando a gente vai para a praia, né? A gente costuma descer, eu vou descer para a praia. Por quê? Porque essa altitude, né, que é essa questão aí, essa medida que vai falar dessa altura acima do nível do mar ou abaixo do nível do mar, né? Tem a ver com essa altitude. Então, por que quando a gente vai para a praia, normalmente, a gente diz desce? Porque essa altitude, ela é, digamos assim, uma altitude mais baixa do que a nossa altitude quando a gente está aqui em Curitiba,
tá? E essa abaixo do nível do mar é, por exemplo, lá na profundidade do mar, né? Onde existem lá muitos animais, né? Que vivem no fundo do oceano, eles estão a uma altitude negativa, abaixo do nível do mar, tá? Isso que é altitude. Fuso horário. Se a abertura de uma Copa do Mundo estiver ocorrendo às 12 horas em Londres, você estará assistindo essa cerimônia transmitida ao vivo pela televisão em horário diferente. Se você estiver em São Paulo, será às 9 horas, em Tóquio será às 21 horas do mesmo dia, tá? Então, essa questão de diferença de horários, dependendo de um país para outro, tá? Isso tem a ver com fuso horário, a gente vai estar sempre tendo horas a mais, horas a menos, tá? Então, isso tem a ver também com os números positivos e negativos. Ó, isso ocorre de acordo com a localização de cada cidade em relação a uma referência, nesse caso Londres, né, que era a referência, considerado o ponto zero, tá? Como se Londres ali no nosso caso fosse o zero ali da nossa reta numérica, ok? Então, vamos lá. Pessoal, as atividades, tá? O que vocês farão de atividade? Vocês farão a princípio as páginas 130 a 132, tá? Depois eu vou deixar escrito lá na Iônica, mas aqui eu darei toda a explicação para vocês. Então, escreva a temperatura registrada em cada termômetro. Se for negativa, coloca o sinalzinho de menos na frente, tá? Tem que colocar. Então, a gente precisa olhar aqui a temperatura, ó, o que tá marcando, tá? Que nem aqui, ó, no item B, tá vendo que tá no menos 10? Então, o que você vai colocar aqui? Menos 10, tá? Menos 10 graus, aquele Czinho que a gente coloca de graus Celsius aqui, ok? Vamos lá para a questão 2. Veja a seguir o extrato bancário de Marcelo referente ao mês de julho de 2018. Olha o que eu falei do extrato bancário. Saldo que ele tinha em 2/7, que é o dinheiro que ele tinha, daí ele fez um depósito, ou seja, colocou dinheiro, mais. Daí, o que é cheque compensado? É cheque que é retirado, o valor que é retirado da conta dele. Então, foi retirado 590, daí ele depositou 75, fez uma compra com um cartão de 249 e o saldo ficou negativo, ficou devendo, tá? Qual foi o maior valor descontado no extrato bancário? Aqui é para vocês procurarem qual que é o maior valor negativo que você tem aqui, ó, tá? Em qual dia foi registrado o maior crédito? Crédito é o maior valor positivo. Qual que foi o maior valor positivo aqui, tá? E qual que foi esse valor? Daí o dia tá aqui do lado, ó, a data, tá? Qual era o saldo bancário de Marcelo ao final do dia 16 de julho? Aqui, ó, tá? O que vocês vão fazer para achar até o dia 16 aqui? Vai fazer 560 mais 135, daí menos 590 mais 75. Aí você vai ver o quanto sobrou, tá? Aqui praticamente tipo uma expressãozinha numérica que a gente tem aqui, né? Mais 135, mais 560, menos 590, mais 75, ok? Vamos lá. Usando números positivos ou negativos, escreva a altitude de cada localidade em relação ao nível do mar. Por exemplo, o ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, localizado no estado de Amazonas, com aproximadamente 2.994 metros de altitude, tá? Já tá dizendo, é o mais alto, né? Tá acima do nível do mar. Então, o que você vai colocar aqui? Mais 2.994, tá? Aqui também, só que aqui é a letra C, tá? É que tá assim, ó, A, B, C, D. Vou passar lá pra gente ir pra B. Ó. Daí aqui, que nem na D, ó. O navio Titanic está naufragado a 3.658 metros de profundidade no Atlântico Norte. Tá vendo que isso aqui tá no fundo do oceano, então isso daqui, ó, profundidade, isso aqui vai ser um número negativo, daí vocês podem colocar aqui, menos 3.658, certo? 4. Observe o quadro de botões do elevador de um edifício. A tecla com a letra T indica que andar desse edifício. Se uma pessoa entrar nesse elevador no subsolo 1 e acionar a tecla 4, quantos andares ela vai se deslocar? Uma pessoa que entra no elevador e aciona a tecla com o número -2 deseja se deslocar para qual andar?
tá? Aí é só vocês explicarem aqui. Questão 5. O gráfico apresenta o saldo bimestral de uma empresa no ano de 2018. Em que bimestre a empresa obteve o maior saldo, tá? Tem que olhar aqui, ó. Daí você tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Aí você tem que colocar em qual desses aqui que é o maior. Qual é o menor saldo obtido? Agora o menor, tá? Esse saldo ocorreu em qual bimestre? Essa empresa obteve lucro ou prejuízo no bimestre correspondente aos meses de maio e junho? Por quê? Eles têm que ver. Se for valor positivo, é lucro. Se for valor negativo, é prejuízo, tá? Questão 6. Em seu caderno, elabore um problema usando como referência a imagem abaixo. Em seguida, entregue a um colega para resolvê-lo, corrigindo logo depois. Claro que isso a gente não vai fazer, né? Vocês só vão criar o enunciado. Veja, aqui eu tenho um dia bem ensolarado, né? Tá lá uma temperatura lá 30 graus. E depois eu tenho aqui um dia frio, né? Olha onde que tá marcando aqui a minha temperatura, ó, né? Um dia que teve uma queda de temperatura. Então, você pode criar, de repente, um problema assim, qual que foi a diferença de temperatura de uma... Aqui, por exemplo, vamos supor que fosse aqui na cidade de Curitiba, sendo que a máxima atingida foi de 30 graus e a mínima registrada foi, né, perto de 0 graus, ali que vocês vão ter que olhar certinho ali a temperatura, tá? Quanto que vai ser essa temperatura. No caso ali, a diferença, aqui, ó, vocês olharem aqui, ó, é 0, 5, 10, 15, 20, né? Então, tá praticamente 5 graus. Então, você tem lá qual que é a diferença de temperatura, né? Aí você pega as duas temperaturas, a maior e diminui da menor. É uma ideia, tá? Para vocês criarem aí um enunciado, ok? Pessoal, então seria isso, tá? Logo mais nas próximas aulas durante a semana já vou estar postando a correção para vocês e assim a gente vai seguindo, tá? Mais orientações com relação à diversificada eu vou passando para vocês também, como é que vai ficar, tá? Mas nesse momento seria isso que vocês precisam fazer agora, ok? Então é isso. Meus amores, um grande beijo para vocês, tá? E bons estudos.